livro de Mateus capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, e ele limpará a sua areira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Até aqui, deixa a sua Bíblia aberta aí. Papai, mais uma vez, nós queremos te render graças, dizer que só Tu és Senhor, só Tu és Deus, e não há outro além de Ti. Por isso é que nós nos dispomos diante de Ti, Senhor, com o coração escancarado, rasgado ante de Ti, e rogamos a Ti, Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, que a plenitude do Teu Espírito, Senhor, se faça por completa nesta noite, e que assim se faça, ó Deus, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, quebra todo jugo, todo laço maligno, todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que possa intentar contra o agir do Teu Espírito neste local. Nós não aceitamos e nos apropriamos do poder e da autoridade do nome de Jesus e repreendemos: saia do nosso meio. Que haja somente o fluir do Teu Espírito Santo, o qual tem plena liberdade. Toma o Teu lugar, Espírito Santo, faz o que Tu queres, pois Tu és Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Palavras escrita por Mateus, falando acerca de ministério de João Batista. A palavra de Deus nos mostra que depois de Malaquias, a história bíblica nos mostra que houve silêncio dos profetas durante 400 anos. E a voz do Senhor voltou na boca de João Batista, nesse ministério profético,
ao qual ele fora levantado por Deus para um propósito, aquele a qual Isaías viu, a qual ele diz aqui que era a voz daquele que clamava no deserto, e ele estava lá onde? No deserto da Judéia, conclamando, mostrando a palavra de Deus, e era algo tão tremendo que aquelas pessoas vinham e se rendiam diante de João Batista com o propósito de se arrepender dos seus pecados. Pergunto, como é que essas pessoas se achegavam diante de João Batista? Eles vinham de qualquer jeito? Digo com toda certeza, foram levados até ele por causa do amor do nosso Deus. Porque Deus tinha um propósito, ao qual João Batista estava ali naquele momento para realizar uma obra. Era o precursor daquele que chegaria, que já estava no mundo, mas ainda não estava na operação, não estava no ministério, mas ali era aquele ao qual ele dizia: vem um que é muito maior, até redundância, né? Muito maior do que eu. E é realmente muito, muito grande. Jesus. E ele começa a ministrar ali naquele deserto, e a palavra, a tônica da sua pregação era uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele dizia: arrependei-vos, você precisa mudar de vida, você precisa usar essa metanoia, ou seja, sair dessa vida de marasmo, sair dessa vida de engano, sair desta vida que não te leva a nada e fazer uma meia volta completa e voltar para um outro horizonte, olhando para Jesus. Você precisa sair disso, e a circunstância é: arrepende-te, toma consciência disto. Olha, eu preciso de uma nova etapa na minha vida, e a etapa começa com um profundo arrependimento. Se assim não o for, sabe, Jesus não pode realizar nada em nossas vidas. E a tônica da pregação de João Batista, nós vemos e percebemos que era essa: arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. A tônica da pregação de Jesus Cristo não mudou: arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro passo é: arrepende-te, mostra, volta, tem uma atitude, levanta-te, faça algo diferente, chega dessa vida que não te leva a nada, que não nos leva a lugar nenhum. Toma uma atitude, porque é chegado o reino de Deus. E quando nós olhamos para aí, reino de Deus, reino dos céus, é algo que provém de algo muito grande, que muitas vezes nós não compreendemos. Reino, a singeleza da palavra, é governo sobre uma propriedade. Entende? É governo, é estar. E reino de Deus, subentendemos que, e com certeza é, o governo de Deus sobre a sua propriedade, eu e você. Entende? Quantos querem o reino de Deus? João diz que Jesus dizia a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver. E ainda ele diz: se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar. Percebe? Então a necessidade
de eu tomar uma posição, me arrepender para que o Espírito de Deus faça possessão da minha vida e comece um grande trabalho de governo na minha vida. Quantos estão dispostos que Deus governe a vossa vida? Vem Deus! Ai, será? E o meu eu, como é que fica? E a palavra de Deus continua dizendo que iam ter com eles uma outra classe que estavam ali, que eram os fariseus e saduceus, que iriam lá. Saduceus e fariseus era a escala, era a nata da religiosidade da época. Com toda certeza, para que não ficassem atrás, foram até lá, vamos fazer igual também. Ao qual o João Batista repreende de uma forma tão grande. E diz: raça de víboras, quem vos indagou sobre a ira vindoura? Está dizendo para eles: quem são vocês que pensam que podem enganar a Deus? Irmãos, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo onde as palavras circulam de uma tal forma que nós não sabemos o que é verdade e o que não é. E muitos de nós dão vazão a palavras que não produzem nada em nossas vidas. Entende? Será que dentro do meu interior será que eu consigo enganar a Deus? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não adianta nós fazermos qualquer coisa. Nem a classe farisaica, nem a classe dos saduceus poderiam dizer qualquer coisa, porque pensando eles que estavam numa posição superior, poderiam enganar a João Batista, que estava vestido de pele de camelo e comia mel silvestre, parecia um Zé Mané, mas com ele estava o poder de Deus e já não podiam enganá-lo de forma alguma, porque o Altíssimo, a virtude dele estava sobre João. Entenda nesta noite uma coisa: jamais poderemos ter desculpas diante de Deus. Chega de desculpas na nossa vida. Deus quer ouvir o meu e o seu coração gritar de tal forma que diz assim: eu cometi pecado, gosto desse pecado e não consigo me livrar dele, me ajuda, socorro, Senhor. Mas Deus, eu estou fazendo isso porque eu tenho essa obediência, porque eu... Chega. Se rasga ao coração diante de Deus, se arrependa, se põe numa posição que quer se arrepender, mas dizer a Deus com toda a sinceridade do seu coração: eu não consigo, mas eu quero Jesus. E aquele que ama, aquele que me ama, aquele que verteu o seu sangue na cruz, faz uma grande obra na minha vida. Sabe, irmãos, ele diz: arrependam para que o governo de Deus haja sobre a vossa vida. E quando o governo de Deus começa a agir na minha e na sua vida, começa a acontecer coisas. A tônica está ali: arrependa-se, confessa seus pecados, e aí é o fato mais importante. Quando isso acontece, o primeiro passo foi dado.
Sabe o que Deus tem para mim e para você, posterior a isso? Verso 8 que diz assim, ó: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Parou para pensar um pouquinho nisso? Produzir frutos dignos de arrependimento. É fácil uma mangueira dar macieira? Não. Quanto tempo demora para que uma mangueira comece a produzir mangas? Ela é plantadinha lá, começa a crescer, ano, água, chuva, insumos, começa a crescer e crescer, começa a se abundar. Talvez depois de 15 anos, começa a dar as suas flores e logo vem seus frutos. Quanto investimento foi feito naquela mangueira, meu irmão? Assim diz o Senhor nesta noite: eis que vos comprei com preço de sangue, fiz um grande investimento nas vossas vidas, diz o Senhor, e espero que haja fruto, das quais glorifiquem o meu santo nome. Eis que vos dou o meu Espírito, para que se produza em vós tudo aquilo que eu plantei no vosso coração. Saibais que não estáis sós, porque eu vos tenho dado o meu Espírito, disse o Senhor. Sabe, irmãos, o primeiro passo é se arrependa, volte para Deus, confesse os seus pecados de todo o vosso coração, de toda a vossa essência. Coloque-se na posição de que decida de estar aos pés de Jesus. Rasga o teu coração, abre por completo, entrega a Ele completamente a sua vida. Sabe o que acontece quando isso ocorre? Um grande milagre. O Espírito de Deus vem habitar em mim. Sabe o que é o Espírito de Deus? É o sinal da propriedade exclusiva de Jesus. Oh, glória! Quando isso ocorre, eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Senhor, confesso o teu nome, Ele vem morar em mim e começa uma grande obra na minha vida, porque Ele sabe, e Ele disse na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Mas saibais que não estáis sós, vós tendes o Espírito de Deus. O Espírito Santo é dado a nós, porque é Ele que me convenceu, é Ele que me levou à verdade, é Ele que gerou fé no meu interior, é Ele que fez com que esta palavra abrisse de tal forma no meu coração e eu sentisse um impacto tão grande, um desejo tão grande de me arrepender e de voltar para Deus. E eu quero estar na sua presença, eu quero estar na sua presença em todo tempo, em todo instante, fazendo com que esse Espírito superabunde na minha vida e eu possa ser verdadeiramente aquilo que Ele projetou para mim. Aí Ele começa uma grande obra, que é que eu produza frutos dignos
de arrependimento. Sabe, irmãos, em nossos dias, se nós perguntarmos para alguns cristãos evangélicos, o nome que vocês queiram usar, você já recebeu o Espírito Santo? Pasmem, muitos vão dizer: o que é isso? É de comer? É de beber? É de passar no rosto? Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma dádiva tão grande, um presente tão grande do Senhor para as nossas vidas. Sabe, irmãos, e Ele tem um propósito para mim e para você, que é me ajudar, exatamente isso, produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus disse que, se eu não for, o Consolador não virá. Então, olha, é melhor que eu vá, porque vai ser muito melhor para vocês do que eu fique. Para e pensa um pouquinho na cabeça daqueles discípulos lá. O que eles compreenderam naquele momento, irmão? O senhor vai embora? Para onde o senhor vai? Eles não compreendiam que Jesus iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia, mas era necessário que isso ocorresse, porque Ele tinha um plano maior para mim e para você. Entenda isso, meu amado irmãos. Jesus tem um plano maior para mim e para você. Ele disse àqueles discípulos: eu vou, é melhor assim, mas vocês não vão ficar só, porque quando Ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, vai guiar em toda a verdade, vai trabalhar dentro do vosso coração, vai te ajudar nas fraquezas, vai promover uma grande limpeza no vosso interior, vai promover a minha obra em ti. Porque aquilo que o meu Pai começou lá atrás, e nós decaímos, imagem e semelhança de Deus, será devolvida para nós, irmãos. Isso é uma obra muito grande, isso é algo tão tremendo, que se nós pudéssemos compreender isso, e nem os discípulos compreenderam. E quando Jesus morreu, ressuscitou e andou com ele por alguns dias, chegando aquele dia de Pentecostes, eles estavam ali reunidos, aconteceu algo tão grande. Mas sabe o que era isso? Promessa. Sabe de quem? De Jesus. Jesus é a palavra da verdade. O que Jesus prometeu, jamais deixará de cumprir. Ele diz uma coisa: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar.
pouco antes de ser assunto ao céu, ele fala para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. De uma multidão que tinha, sabe quantos estavam no cenáculo? 120. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Se divertindo, brincando? Não. Buscando, orando, orando a Deus. Eles estavam reunidos ali, porque o Senhor Deus havia feito uma promessa a eles: mas vocês vão receber poder que vai vir do alto, e vocês serão revestidos de tal forma que poderão caminhar na minha presença, executar a minha obra, porque eu vos capacitarei para um propósito, para um trabalho que é de ser testemunhas minhas, vivas, verdadeiras, não só em Jerusalém, mas na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Essa era uma promessa que Jesus fez, e ela se cumpriu no dia de Pentecostes, e eu vou dizer para você, se cumpre hoje também em nossos dias, porque Ele não pode anular a sua palavra. Entenda isso. É um propósito divino. E qual é esse propósito? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E é o que nós precisamos esses dias, irmão, porque o mundo caminha para o caos, e nós muitas vezes, como igreja de Cristo Jesus, entramos na forma do mundo e caminhamos muitas vezes com o mundo, mas nós não somos desse mundo, por causa da sua palavra, por causa do seu Espírito, por causa da sua morte, por causa do seu sangue. Nós não podemos ser os mesmos desse mundo, irmão. Coloca isso dentro do seu coração. Nós não podemos ser os mesmos deste mundo. Sabe, irmãos, esse é um poder. E muitas vezes perguntamos: que poder é esse? A palavra grega que está embutida aí é dunamis, que dá origem à nossa palavra dinamite, a nossa palavra dínamo. Sabe o que ela quer dizer? É algo que vai começar a gerir dentro do meu interior, como que se produzisse uma energia do alto, para que eu possa olhar somente para Jesus, autor e consumador da minha fé. É um dínamo que move uma energia para que eu possa suportar as porcarias deste mundo. É uma energia sobrenatural para que eu diga não às porcarias. É algo que move dentro do meu e do seu interior para quebrar o jugo que me prendeu por muito tempo neste mundo tenebroso. Quanta falta de perdão, quanta dificuldade de perdoar o este ou aquele. E se nós entendêssemos pela palavra de Deus que quando eu não perdoo, eu fico preso nas mãos do inimigo. Então por que eu não cedo? Porque a verdade de Deus muitas vezes não consegue agir em mim, porque eu não dou vazão, porque eu não busco, porque eu não quero. Sabe, irmãos, é tempo de nós voltarmos ao princípio, em que a base da igreja era oração e palavra, palavra e oração.
Nós precisamos voltar aos primordiais, aquele que tem o desejo de buscar a Deus em oração, em sinceridade, rasgar o seu coração. E nós vamos na reunião de oração, 2, 3 gatos pingados, abaster. Assim diz o Senhor: não vos desanimeis. Da mesma forma que tu me honras com a tua presença, com o seu coração rasgado, eu te honrarei, diz o Senhor. Permaneça firme. Sabe, irmão, na minha igreja teve dias de só eu e a minha esposa estarmos lá, mas nós estávamos, porque nós temos sede de Deus, porque nós precisamos de Deus, porque sabemos pela palavra dele que não podemos fazer nada sem ele. Sabe, eu tenho que buscar, eu tenho que aprender de Deus, para que aquelas mentiras que o mundo colocou no meu coração sejam completamente desfeitas, sejam completamente desalojadas da minha mente, do meu interior. Eu possa viver uma vida digna, que honre a Cristo na face desta terra. Entende? Mas os nossos dias estão longe disso, pastor. Quando João Batista olhou para aqueles fariseus e saduceus e disse: raça de víboras. Em nossos dias, será que o Espírito de Deus não diz para muitos de nós: raça de víbora? Sabe, irmãos, é necessidade, porque Deus tem uma grande obra. O Senhor vai voltar, Jesus vai voltar e buscar uma igreja. Sabe que tipo de igreja, irmão? Sem mancha, sem mácula, nem rúgula, mas irrepreensível, gloriosa, cheia do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, esse é um poder que me move dentro do meu interior, que não provém de mim, mas é algo que move, que me leva a buscar a Deus na oração, a estar meditando na sua palavra, procurando conhecê-lo, para que a sua verdade superabunde na minha vida e na vida daqueles que assim o buscam. Sabe, irmãos, eu conheço um pouco do Evangelho há uns 20 anos. Eu me converti a mais profundamente uns 20 anos. E eu fiquei 5 anos no interior. Eu vou ser bem sincero, eu e minha esposa já vimos cada coisa. Você está julgando os outros? De jeito nenhum. Muitas vezes nós vemos certas coisas para ficar com o bico bem calado e se colocar na presença de Deus com toda a singeleza do coração e dizer: Senhor, me poupa, me deixa, não me deixa chegar a um nível desse, Senhor. Quando eu era criancinha, 7, 8 anos, meus pais eram da congregação, minha família era toda da congregação. E quando se falava, o crente da congregação chegou. Pode dar, ele tem crédito, é gente boa, gente fina, tranquilo. A palavra ele disse que vai fazer, vai fazer. Passados 50 anos,
crente da igreja tal, ele é evangélico da igreja tal. Sabe, irmãos, muitas vezes somos nós. Será que se verdadeiramente eu carregar as marcas de Cristo, como Paulo diz, não haveria respeito desse mundo tenebroso para as nossas vidas? Mas porque nós temos nos afastado do Senhor, a ira de Deus pode estar chegando sobre nós, irmãos. Então é tempo de nós voltarmos para Deus, crer verdadeiramente no seu Espírito, crer verdadeiramente no batismo no Espírito Santo, que é essa capacitação sobrenatural de Deus para a minha vida, porque ela tem um propósito. Eles estavam buscando. Atos capítulo 2, o que aconteceu? De repente sobreveio do céu um vento tempestuoso e nuvens, línguas repartidas como de fogo tomaram aqueles discípulos, e eles foram cheios de poder, cheios de poder. Lembrando o que eles estavam fazendo? Buscando ao Senhor. Uma certeza é: continue buscando ao Senhor, porque Ele tem grandes coisas na minha e na sua vida, irmãos. Continue buscando ao Senhor, mesmo que o seu coração se desfaleça e a sua mente diga: isso não adianta, não resolve. Creia na palavra, creia naquilo que Jesus disse, creia na palavra de Deus, porque Ele tem um propósito. Esse poder, Ele disse, ao descer sobre vós, Ele vem do alto. O batizador é Jesus, e aquele que capacita é Jesus e não outro, é Jesus. Vem do alto, da busca incessante de um coração reto e sincero na sua presença. Será cheio do seu Espírito. E sabe por quê? Para que eu produza frutos dignos do seu arrependimento. E esse fruto está em uma condição ali. Atos 1:8 que está dizendo: e vocês serão minhas testemunhas. Sabem, ser testemunha. Sabe o que a palavra grega por testemunha ela é martírios, martiras, que é a origem da palavra mártir. Sabe o que é um mártir? Aquele que está disposto a morrer por alguém ou por uma causa. Somos testemunhas de Jesus. Uma coisa, escuta, ouça. Uma coisa é o Espírito Santo me ter, e Ele me tem. Se eu criar verdadeiramente em Jesus, Ele me tem. Outra coisa é o Espírito Santo me ter completamente. Compreende? Uma coisa é eu ter o Espírito, e eu tenho. Se eu criar em Jesus, eu tenho. Mas agora é o Espírito Santo me tem plenamente. Sabe por quê? Porque é necessário, irmão, é necessário. Como eu posso ser testemunha
se eu não tiver o Espírito de Deus. Talvez hoje aqui é fácil, mas se nós olharmos para aquela época em que isso foi escrito, quando o Espírito de Deus veio lá em Pentecostes, dizer Jesus Cristo é o Senhor, quem pode dizer? Fácil, né? Se você chegar aí fora, passar aqui, você pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, o cara vai dizer, oh, Jesus Cristo é o Senhor. Mas o apóstolo Paulo fala, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Sabe por quê? Porque quando você confessava isso, a grande possibilidade de você morrer era grande. Então só poderia verdadeiramente dizer Jesus Cristo é o Senhor quem tinha essa grande convicção no seu coração. Entende a necessidade, irmãos? Do Espírito Santo me ter. Eu vou te dizer algo, talvez você não goste, mas não me importa. Se nós cremos em Cristo, naquele sangue que verteu na cruz do Calvário, significa que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Significa que Ele é o meu dono. E Ele colocou o seu Espírito em mim, e agora faz com que esse Espírito comece a crescer, que eu possa ser verdadeiramente uma testemunha de Cristo, e esteja disposto a morrer por Cristo. Amém. Amém. Amados, é a palavra de Deus. Testemunha onde? Qual o propósito? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E pasmem, chegou na Várzea Paulista. O Espírito de Deus continua o seu agir. O Espírito de Deus continua a sua ação sobre nós. Então somente basta a mim e a você se render completamente a Ele, dar crédito à palavra de Deus, porque João estava dizendo, eu batizo vocês com água, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, o fogo do Espírito. O fogo do Espírito que nós precisamos para queimar o nosso interior, para purificar a minha vida, para que o meu caráter seja completamente transformado, porque Deus sempre se revelou através do fogo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quanta manifestação de Deus pelo fogo, e hoje conosco não é diferente. O nosso coração tem que estar ardendo em chamas para Deus. Se nós pensarmos na propriedade do fogo, um fogo ele ilumina, um fogo se alastra, o fogo aquece, o fogo se propaga, mas principalmente o fogo vem purificar a minha e a sua vida. Sabe, ele vem destruir, desfazer mentiras que o mundo um dia colocou na minha mente e seja transformada na verdade da palavra de Deus. Vem quebrar o jugo de traumas, da falta de perdão, vem quebrar toda a situação que prende a minha e a sua vida,
para que deixamos Cristo para trás e padecemos muitas vezes necessidade na nossa vida. Dá liberdade a esse fogo, dá liberdade ao Espírito de Deus, para que realmente Ele aqueça o seu coração, aqueça internamente o nosso ser por completo, para que incendie o meu ser, para que toda a escória, toda a sujeira, tudo aquilo que não presta seja jogado fora e o Espírito de Deus me possua por completo. Assim a obra de Deus vai se concretizar na minha e na sua vida. Mas isso é tão difícil. Não é, somente se ponha sobre o jugo do Espírito de Deus. Busque-o, Ele está aqui. Busque-o, busque-o. As reuniões de oração estão aqui, irmão. Participe. Mas eu não consigo. Fica na presença de Deus, mas eu não consigo orar. Fica quieto, mas fica na presença de Deus. Deixa Deus agir, irmão. Se submeta. Quebra este jugo em nome de Jesus. Até quando? Deus tem uma grande obra sobre as nossas vidas. Não sejamos nós, eu e você, que venhamos a impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Amém? Deixa Deus produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. Deixa o seu coração incendiar. Faz dele verdadeiramente o seu altar. O altar era o local onde se oferecia sacrifícios e ele era queimado no fogo. Sabe, o ouro se purifica no fogo. Ele pega na terra lá aquelas pepitas, põe 800 graus, 1000 graus, 2000 graus. Mais um pouco sobe uma escória, mais um pouco de temperatura sobe outra escória, mais aquela temperatura lá em cima traz à tona todo o lixo. Não pode suportar ao fogo do Espírito de Deus. Nada pode suportar o fogo do Espírito de Deus que não seja quebrado. Creia nisso, creia nisso. Sabe qual é o objetivo de se purificar o ouro? É para que eu chegue ali, olhe aquela placa de ouro e eu consiga ver como um espelho. Sabe o que Deus quer ver nesse espelho? A imagem e a semelhança dele. Deixa Deus agir na sua vida. Fica de pé. Vamos orar. Deixa Deus agir na vossa vida, irmão. Busca-o. A palavra de Deus diz que eles buscavam. A palavra de Deus diz que eles estavam em comunhão. A palavra de Deus diz que eles queriam a Jesus, que eles queriam algo novo para as vossas vidas. Então somente, irmão, faça isso. Se ponha aos pés